E aí, fantasmas? Hoje vamos conhecer a verdadeira história da Ogerpon e dos Três Leais, os novos Pokémon lendários apresentados na DLC de Teal Mask. Esses personagens são inspirados na lenda de Momotaro, uma das mais famosas do Japão. A ideia é apresentar a vocês esse conto e ver o que ele tem em comum com o conto de Kitakami. Então vamos nessa! Mas antes, aquele rápido merchan, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Sério, eu sei que é chato pedir, mas eu fiquei um mês fora, o YouTube deu uma sabotada no canal e agora estamos voltando com tudo. Então veja se o seu sininho de notificações também está ativado para receber todos os nossos vídeos. Lembrando que a nossa principal parceira é a Epic Game, então se você quer comprar qualquer produto de Pokémon TCG ou de outros card games, tipo One Piece ou Magic, já sabe onde, né? Seu lugar é na Epic Game e use o cupom LIGENGAR para um descontinho. E se você tá animado para os lançamentos de Pokémon pro Nintendo Switch, mas ainda não tem o videogame e tá considerando comprá-lo, dá uma olhada aí na minha lojinha de afiliado da Amazon. Comprando seu Switch através do link vai ajudar bastante o canal. E de quebra você vai se divertir com o retorno do Detetive Pikachu, que lança mês que vem, e também com a segunda parte da DLC de Scarlet Violet The Indigo Disk. Mas enfim, feitos os merchans, bora pro vídeo! A lenda de Momotaro começa em um certo dia, onde uma senhora lavava suas roupas na beira do rio quando ouviu um barulho. Ela não acreditou em seus olhos. O pêssego mais exuberante que vira em toda a sua vida estava bem diante de si. Esforçou-se para retirá-lo das águas e levar de volta para casa, quase esquecendo as suas roupas. Por lá encontrou com seu marido e decidiram abrir para provar desse pêssego. Só que então uma voz vinda de dentro da fruta os surpreendeu. Nela encontrava-se um garoto, que disse ter ouvido as orações do casal por um filho, e estava ali como um presente dos céus. O velho, agora pai, decidiu batizar o garoto de Momotaro, o filho do pêssego. E aqui, fantasmas, temos uma primeira referência. Eu não sei se vocês prestaram bastante atenção, mas a Ogerpon tem uma cor de pele bem pouco usual. Por baixo das suas máscaras, ela esconde um rosto alaranjado. Não apenas nesse detalhe, como inclusive no formato da sua cabeça, o lendário parece ter sido inspirado num pêssego, fruta da qual nasceu Momotaro em sua lenda. Mas seguindo com o conto de Momotaro, no seu 15º aniversário, ele acordou diferente. Pediu para que sua mãe e seu pai o deixassem ir, pois precisava cumprir sua missão, livrar uma ilha próxima da dominação violenta dos Onis. Logicamente, o casal de senhores, a princípio, não gostou da ideia, mas ciente que aquele era um garoto especial, criado por eles para ser grande e valente, finalmente deram suas bênçãos a Momotaro. Antes de partir em sua jornada, ele recebeu vários kibidangos de seus pais, uma espécie de bolinho feito com farinha de arroz, que também é muito tradicional no Japão. Vá com todo o cuidado e o mais rápido possível, destrua os demônios e traga paz à terra, disseram seus pais. E assim fez Momotaro, partindo ao amanhecer do dia seguinte. Rumando em direção ao oceano que deveria cruzar para chegar à ilha dos Onis, Momotaro encontrou 3 animais. Um cachorro, um macaco e um fazão. Após ganharem o kibidango do garoto, eles pediram para se juntarem à sua jornada e assim o quarteto estava formado. Vamos fazer aqui uma pausa porque eu tenho certeza que já entenderam que o cachorro, o macaco e o fazão serviram de inspiração para Okidogi, Munkidori e Fezandipiti, os membros dos Três Leais em The Teal Mask. Mas a DLC não seguiu à risca a lenda de Momotaro. Em Kitakami acabamos descobrindo que esses 3 lendários não têm nada de bonzinhos. Mas isso não impede que haja referências à lenda. Por exemplo, logo na primeira missão, quando precisamos visitar um monumento em homenagem aos Três Leais, vemos desenhado no canto inferior direito de uma placa um quarteto. É justamente o trio de lendários junto com um ser humano. Para mim, isso nada mais é do que Momotaro com o seu cachorro, macaco e fazão. E juntos eles estão botando um demônio para correr nessa placa, conforme veremos que acontece na história do garoto pêssego. Inclusive, essa representação de Momotaro na placa traz a faixa na sua cabeça como ele geralmente é retratado no nosso mundo real, além de umas bolinhas, que nada mais são que os kibidangos. Outra coisa importante é que os Onis da cultura japonesa podem ser tratados como equivalentes aos ogros de outros folclores. Assim, a Ogerpon, além de ter referência a Momotaro, também simbolizaria o ogro da história. Ela é tratada como má pelos habitantes de Kitakami, pelo menos num primeiro momento. Mas, continuando, quando Momotaro e seus 3 amigos animais chegaram à costa, o céu se fechou e as ondas se tornaram violentas. O caminho para a ilha não foi fácil, mas finalmente cruzaram todo o oceano.
Ao chegarem lá com a ajuda do fazão que voou sobre o portão e do macaco que o escalou e o abriu por dentro, Momotaro adentrou o covil dos Onis. Um por um os demônios foram derrotados, restando apenas o capitão deles. Diante da força do garoto pêssego, nada restou ao maior dos Onis do que quebrar os seus próprios chifres em sinal de rendição. E assim, Momotaro libertou a ilha da dominação dos Onis, trouxe paz à Terra e voltou à sua aldeia como um verdadeiro herói. O mais interessante é perceber como a Game Freak usou dessa história como base, mas tomou algumas liberdades. Como eu disse antes, a Ogerpon me parece representar ao mesmo tempo Momotaro e os Onis. Isso porque ela não deixa de ser um ogro que a princípio é temido pelo vilarejo de Kitakami. Mas descobrimos também que ela é a verdadeira heroína da história, inclusive com Kiki usando sua máscara no festival, ao contrário de todas as outras crianças que escolhem máscaras dos Três Leais. Já os adultos sim, esses usam máscaras da Ogerpon pra mim, representando a perda da inocência de quando eram crianças e a suposta maldade do ogro, na qual até então todos os habitantes acreditavam. Aliás, esse lance das máscaras fantasmas não veio do nada não, tá? Em uma das versões a qual tive acesso, o cachorro da lenda de Momotaro era bastante tagarela. E uma das histórias contada por ele era sobre um menino do seu vilarejo que quis pregar uma peça em todo mundo usando uma máscara de Oni. Mas a brincadeira imprudente com o objeto mágico fez a máscara se unir ao rosto do menino e com o tempo seu coração se tornou vil como o de um Oni. Na história, os monges não conseguem salvar o menino, mas em The Teal Mask há semelhanças entre essa história e a da Ogerpon. A verdadeira história dela é que Ogerpon chegou a Kitakami junto de um homem há muito tempo atrás. Eles foram temidos logo de cara pelo vilarejo por serem diferentes e os habitantes os impediam de se aproximar. Tristes pela recepção, a dupla foi para as montanhas. O único que teve pena dos dois era o homem responsável por fazer as máscaras da vila, que então criou várias máscaras para o homem e para ogro se disfarçarem e se misturarem pelo vilarejo. Logo, a dupla mascarada se tornou o assunto local. Rumores chegaram em terras longínquas, despertando a curiosidade de um trio de Pokémon gananciosos. Eles invadiram o lar da dupla nas cavernas para roubar as máscaras, mas o homem estava lá e conseguiu proteger uma delas, mas não todas. Resultado, esse trio levou 3 máscaras, e quando a ogro voltou para casa, tudo o que encontrou foram sinais de luta e a The Teal Mask. Ogerpon decidiu então descer em direção à vila, mas no caminho encontrou o trio ganancioso e conseguiu derrotá-los. O vilarejo, sem saber o que estava acontecendo de verdade, só conseguiu ver um ogro furioso e passaram a temê-lo. Além disso, aparentemente o trio estava tentando protegê-los, e assim os habitantes criaram monumentos em sua homenagem. Conforme jogamos, descobrimos que tudo foi distorcido. Mas cá entre nós não faz muito sentido transformar o cachorro, o macaco e o fazão de Momotaro em vilões em Pokémon. E talvez eles não sejam, pelo menos originalmente. Inclusive naquele mesmo monumento que mencionei no início do vídeo, onde aparecem os 3 Pokémon junto a uma criança desconhecida, eles parecem diferentes, menores. E segundo a Pokédex de cada um deles, as correntes tóxicas que carregam estimularam os músculos do Okidog, transformando o seu físico, o cérebro do Munkidori, dando a ele poderes psíquicos, e o corpo do Fezandipiti, tornando o Pokémon belo e com uma voz adorável. Mas enfim, fantasmas, essas são as histórias de The Teal Mask e do conto de Momotaro. Há sem dúvidas muitas semelhanças e várias diferenças também. Vocês conseguem compará-las e ter uma outra interpretação de tudo o que acontece na DLC? Será que a segunda parte, The Indigo Disc, nos trará novos detalhes sobre essa história? Mas como eu disse, The Teal Mask não é fiel à lenda de Momotaro. Ela só serve de inspiração, mas há várias liberdades poéticas que transformam um dos contos mais populares do Japão na história da primeira DLC de Scarlet Violet. E aí, gostaram, fantasmas? Então não esquece de deixar o seu like no vídeo e de se inscrever no canal, além de compartilhar o vídeo com os amigos. Se lembrarem de alguma outra coisa sobre Ogerpon, Okidog, Munkidori e Fezandipiti, deixem aí nos comentários para que esse vídeo fique o mais completão possível. E é isso, até o próximo vídeo. Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre, e até a próxima.